Os Correios estão presentes em todo o Brasil para assegurar o acesso aos serviços postais a todos os cidadãos e agora também estão expandindo os serviços no meio digital. Nós vamos conversar agora com o presidente dos Correios, General Floriano Peixoto, para falar sobre os desafios nessa trajetória e os planos para o futuro da empresa. Boa noite, presidente. Muito boa noite aos ouvintes, àqueles que acessam a Voz do Brasil. É para mim uma satisfação imensa estar aqui para falar um pouco dessa secular empresa que completa este ano 359 anos de existência. Presidente, então vamos começar falando justamente do tamanho dos Correios, né? Qual é o número de agências dos Correios pelo Brasil e em quantos municípios a empresa está presente? Bom, só para acrescentar um dado a mais nessa sua pergunta, a empresa ela tem 89 mil empregados, né? Nós estamos presentes em todos os municípios do país, em 5.570 municípios e com 11 mil unidades de atendimento. Mesmo naqueles municípios mais distantes e menores, onde nós não temos agências, nós temos lá um centro de coleta de correspondência para atender aí a população. Então nós temos essa capilaridade total que nos permite acessar todo o país. Presidente, gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre o caminho da empresa nesses últimos anos. Bom, a nossa gestão ela foi empossada no dia 24 de junho, amanhã nós completaremos 3 anos de gestão, né? Foi nomeado ali pelo senhor presidente da República. E nós tivemos aí de início uma situação muito difícil, enfrentamos uma situação bastante temerária, a empresa ela corria um risco de insolvência, inclusive com risco de se tornar dependente do Tesouro Nacional e levando aí aos cofres públicos uma despesa que não estava prevista na ordem de 18 bilhões. Isso sem falar também dos prejuízos acumulados aí da Postal Saúde e da Postales, né? Então nós constatamos de imediato que eram necessárias algumas medidas radicais e eficazes para corrigir os rumos e para fortalecer a empresa em sua sustentabilidade financeira. Isso é o que fizemos. O senhor pode falar um pouco mais dessas medidas para a gente? Não, posso sim. Primeiramente, o trabalho maior foi de realizar um diagnóstico da empresa, né? E aí nós fizemos um levantamento total, analisando desde as suas finanças até as questões organizacionais e estruturais, passando ainda, evidentemente, pelos negócios. Fizemos um raio-x completo da empresa. E, em seguida, nós começamos a medidas de fortalecimento de governança, revisamos manuais e processos internos, substituímos pessoas que não estavam adequadas à nova política de gestão que nós estávamos implantando, instituímos métodos céleres de apuração de irregularidades e promovemos a valorização de superintendências estaduais, que nós temos hoje 28 superintendências, em São Paulo nós temos 2, que são os braços dos Correios. E também nós revisamos o portfólio de produtos. Nós chegamos à conclusão que nós deveríamos modernizar, nós deveríamos oferecer maiores opções com foco no cliente. O cliente é o foco da empresa, né? Eficiência, conveniência e adaptabilidade passaram a ser os norteadores da empresa. Promovemos a racionalização das despesas, só para que vocês tenham ideia. No tocante a bens móveis e imóveis, nós realizamos mais de 50 alienações de prédios próprios, faturando cerca de 41 milhões. E estamos em fase de conclusão de renovação de toda a frota automotiva dos Correios, um plano de 4 anos. Desencadeamos a Operação Limpa Pátio, que é dedicada à alienação de veículos usados e desfazimento de itens, como mobiliários, como os outros itens inservíveis, material de informática. E, além de aliviar nossos depósitos, né? Claro que estavam sobrecarregando as nossas áreas, ainda trouxe um retorno de 80 milhões. Certo, então a gente pode dizer que hoje a situação financeira da empresa está equacionada. Sim, a situação está muito estável e ainda devemos acrescentar que o próprio acordo coletivo que nós trabalhamos muito intensamente, né, dentro das medidas mais urgentes que nós executamos, nós praticamente limpamos todas
os ganhos, os benefícios que existiam que não estavam alinhados diretamente à realidade do país e à realidade da empresa. Isso nos trouxe uma economia, só essa adequação do Acordo Coletivo do Trabalho, que ocorreu em 2020, uma economia de 500 milhões por ano na Postal Saúde. Então, tudo isso foi fortalecendo muito a empresa e hoje a gente adquiriu uma situação, uma condição de muita estabilidade. Agora, presidente, a pandemia da Covid-19 certamente tornou mais difícil alguns serviços no nosso país, né? Como é que os Correios foram afetados por essa crise sanitária, positiva e negativamente, eventualmente? Bom, primeiro eu devo dizer o seguinte, que muito do enfrentamento dessa crise, muito do sucesso que nós tivemos no enfrentamento deve-se ao comprometimento de nossa força de trabalho, de nossos empregados, né? Que os Correios não pararam sequer um dia de funcionar, né? Então isso é relevante. Eu sempre faço muito esse reconhecimento, esse agradecimento, que é muito substancial. Então, o reconhecimento do presidente pelo comprometimento de nossos empregados, isso é fundamental. Agora, na realidade, a empresa já estava se preparando para o seu desenvolvimento natural quando nós recebemos fomos afetados por essa pandemia de abrangência global. Então, o que fizemos foi completar o trabalho de recuperação da empresa e a Covid, de fato, ela dificultou, né, a prestação de serviço, mas não paralisou. Inclusive, cabe destacar que os Correios contribuíram muito para o desenvolvimento científico da Covid numa parceria com o MCTI, apoiando a rede vírus. Nós transportamos, e ainda fazemos isso, material biológico para desenvolvimento de pesquisas entre centros de pesquisa do Brasil. Então, nós também trabalhamos muito isso. Ao mesmo tempo, nós proporcionamos à sociedade um apoio necessário para a continuidade das atividades econômicas, né? Porque com a Covid houve uma expansão muito grande do comércio eletrônico e os Correios passaram a ser o melhor, o mais eficiente e o mais confiável parceiro do comércio eletrônico para pequenos e médios empreendedores, condição essa que se estende e que se ampliou muito até os dias atuais. Certo. E agora, com a retomada da economia, quais são os projetos? Bom, os Correios estão, de fato, preparados para uma iminente evolução e esperada e até desejável, né, evolução do comércio eletrônico, né, do setor postal também. Há uma tendência muito grande em todo o ambiente postal global de valorizar muito a parte digital. Então, nós estamos inserindo muito a vocação da empresa nesse sentido. Nós racionalizamos muito processos e rotinas de produção. Nós inserimos tecnologia também em nossa cadeia global, né? E nós investimos muito em tecnologia da informação, muito mesmo. Nós somos hoje, como eu já destaquei, o maior parceiro de pequenos e médios empreendedores brasileiros. E dispensando atenção ao comércio, ao modal digital, sem descurar, sem deixar de lado o físico. Aliás, é até uma obrigação nossa constitucional, né? Então, nós estamos reinventando, descobrindo opções para atender os nossos clientes com opções digitais, físicas e híbridas também, que combinam as duas. Por isso, até o final do ano, os Correios concluirão aí um ousado plano de expansão de suas operações, visando aumentar ainda mais a qualidade do serviço. E temos aqui vários exemplos que eu gostaria de citar que deixam muito claro a vocação da empresa para essa nossa nova realidade, né? Decorrente do desenvolvimento e do progresso que os Correios adquiriram em nossa gestão desde 2019. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a abertura de 100 novas agências que chamamos de Correios Empresa, que são voltadas exclusivamente ao atendimento de pessoas jurídicas. E lá a gente proporciona todo o atendimento a pequenos e médios empreendedores, inclusive com consultoria de logística.
Temos aí o aumento da capacidade de distribuição de encomendas, que hoje nós temos uma média diária de 2,4 milhões e vamos crescer até 3 milhões por dia. O aumento da capacidade de transporte aéreo de encomendas expressas para 460 toneladas dia, ampliando a nossa rede aérea para todo o Brasil, além daquilo que a gente já pratica hoje com a nossa rede postal noturna. O aumento da capacidade de transporte rodoviário para 9 mil encomendas dia. A implementação da telemetria em veículos, cerca de 5 mil veículos, para otimizar a gestão da frota. A aquisição de modais elétricos de transporte, hoje se fala muito, né, na questão de sustentabilidade ambiental. Então, esse é um exemplo de opção por modais elétricos, bem como de veículos desenvolvidos especialmente para os Correios. O lançamento de uma loja virtual que pretendemos também lançar pelos Correios e a inauguração de centros internacionais. Nós vamos inaugurar mais 2 centros internacionais em acréscimo aos 3 existentes para aliviar a demanda atual. Então, nós temos metas ousadas, porém metas muito alcançáveis, que nós já temos planejamento de que isso ocorra até o final do ano. Bom, nós acabamos de conversar com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Presidente, a gente agradece pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigada. Palavras finais, não? É porque a gente, infelizmente, já tá está um pouquinho estourado, presidente. Ok. Então, agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui, né? E dizer só que hoje os Correios recuperaram sua capacidade. Os Correios são do Brasil e os Correios é um gigante que acordou. Os senhores podem confiar nele. Tá certo.